Shalom, Haverim. Hoje nós teremos o nosso Shiur Gimel, a nossa terceira aula acerca do Mashiach. E nós hoje estudaremos o servo sofredor no Tanar e no Targum. E esta expressão, o servo sofredor, ela é atribuída ao texto de Yeshayahu, Isaías, capítulo 52, versos 13 a 15, e todo o capítulo 53. Mas por uma questão de economia, eu vou me referir apenas a Yeshayahu, Isaías 53, o tempo inteiro, mas na verdade o servo sofredor também pega os versos 13 a 15 do capítulo 52. Então, quando me referir ao servo sofredor ou a Yeshayahu 53, eu estarei me referindo a todos estes textos que vocês veem, inclusive o capítulo 52, versos 13 a 15. E nós vimos nas aulas anteriores que o Eterno previu nas Escrituras uma série de mecanismos para fazer a capará, a expiação. E estudamos que houve um momento em que o sangue, o derramamento de sangue e os sacrifícios assumiram um papel de destaque na capará, na expiação, ainda que existissem outras formas de expiação que não através dos sacrifícios de animais. E também estudamos que desenvolveu-se no judaísmo, no período do Segundo Templo, a ideia de que a morte de tzadikim, de justos, de homens justos, teria o poder também de fazer capará, de fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. E hoje nós estudaremos um tema central, que é este servo sofredor que consta de Yeshayahu, Isaías. E estes textos que nós veremos hoje, todos eles tratam-se de profecias, a meu ver, as profecias mais marcantes sobre Yeshua HaMashiach. Quando muitos judeus leem estes textos de Yeshayahu, Isaías, e quando o Eterno abre o entendimento, muitos deles ficam convencidos de que Yeshua é o Mashiach. Existem diversas profecias acerca de Yeshua HaMashiach nas Escrituras. Todavia, o servo sofredor, a meu ver, e na opinião também de vários eruditos, trata-se do texto mais importante, mais claro e mais contundente, porque aponta claramente para Yeshua HaMashiach. E já que este texto leva inevitavelmente a vida de Yeshua, muitos antimissionários, muitos judeus que não creem em Yeshua, eles terminam dizendo que a profecia de Yeshayahu, Isaías 53, dizem eles que não se refere a Yeshua. Então vejam, de um lado, nós, judeus que cremos em Yeshua, e também os cristãos, nós falamos que o servo sofredor se refere ao Mashiach. E por outro lado, os antimissionários e os judeus que não creem em Yeshua, eles querem dizer que Yeshayahu, Isaías 53, não tem nada a ver com Yeshua. Então, há uma divergência de opiniões e nós iremos estudar estas divergências com o intuito de chegarmos à verdade. Basicamente, na doutrina dos rabinos de Israel, existem 4 correntes sobre quem é o servo sofredor.
descrito em Yeshayahu, Isaías 53. Então, existem 4 opiniões diferentes sobre a identidade, sobre quem é o servo sofredor. A primeira corrente, o primeiro entendimento, afirma que o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías 53, o servo sofredor seria o povo de Israel. Então, de acordo com a primeira posição doutrinária, o servo sofredor seria o povo de Israel, e esta corrente é defendida, por exemplo, por Rashi, no século XI, pelo rabino Yosef Kara, também no século XI, pelo rabino Ibn Ezra, no século XII, pelo rabino David Kimhi, conhecido como Radak, no século XIII, também a opinião de Yehiel Hillel ben David, que é o autor das obras Metsudot David e Metsudot Tzion, ele viveu no século XVIII, é a opinião também de Malbim, que viveu no século XIX, etc, etc. Então, todos esses rabinos que eu citei e outros dizem que Yeshayahu 53 se refere ao povo de Israel. Não obstante, existe uma segunda opinião dizendo que Yeshayahu 53 se refere e é uma profecia sobre o Mashiach. E esta opinião é sustentada pelos teólogos cristãos, por nós, judeus nazarenos, também é uma corrente que consta no Targum e também é defendida por diversos rabinos que nós veremos em um outro dia. Então, resumindo, a primeira opinião diz que Yeshayahu, Isaías 53, se refere ao povo de Israel. Uma segunda opinião diz que Yeshayahu 53 se refere ao Mashiach, e quem defende isso são os cristãos, nós, judeus nazarenos, o Targum, outros rabinos, etc. Há ainda uma terceira opinião dizendo que o servo sofredor seria Irmeiahu, seria Jeremias. E esta opinião é defendida pelo rabino Saadia Gaon, que ele diz que o servo sofredor é Irmeiahu, Jeremias. E ele diz isto por quê? Porque a descrição do servo sofredor, ela se assemelha um pouco à autodescrição de Irmeiahu, de Jeremias, nos textos de Jeremias 10, capítulo 10, versos 18 a 24, e também no capítulo 11, verso 19. Então, Jeremias 10, 18 a 24 e 11.19 são textos em que Irmeiahu, Jeremias, ele fala do seu autossofrimento. E Saadia Gaon diz que o sofrimento de Jeremias, de Irmeiahu, é os sofrimentos descritos acerca do servo sofredor. Então ele diz que o servo seria Irmeiahu, Jeremias. E há uma quarta posição doutrinária que consta em um texto do Talmud, em Sotá 14a, que diz que o servo sofredor seria Moshe, Moisés. Quando você lê o Talmud em Sotá 14a, há a descrição dos sofrimentos de Moshe, de Moisés, e os textos de Isaías 53 são citados pelo Talmud, aplicando-os a Moshe, a Moisés. Então, existem estas 4 opiniões. Resumindo, quem é o servo sofredor? Primeira opinião, é o povo de Israel. Segunda opinião, é o Mashiach. Terceira opinião, é Irmeiahu, Jeremias. Quarta opinião é Moshe, Moisés. Não obstante, as 2 principais correntes são as primeiras.
As outras correntes não são tão expressivas assim, mas os dois entendimentos principais são os dois primeiros. Ou seja, Isaías 53 ou se refere ao povo de Israel ou se refere ao Mashiach. E aí vem a pergunta fundamental. Yeshayahu 53 refere-se ao Mashiach ou ao povo de Israel? Vejam, o texto de Yeshayahu 53 descreve os sofrimentos de alguém. E nós, Netzarim, nós judeus nazarenos, e também os cristãos, nós afirmamos que a passagem se refere ao Mashiach, que é uma profecia sobre o Mashiach e que foi cumprida por Yeshua. Por outro lado, o judaísmo normativo, os judeus que não creem em Yeshua, eles dizem que esta seção faz alusão aos sofrimentos do povo de Israel. E por que eles dizem que seria o povo de Israel o servo sofredor? Eles usam o seguinte argumento. Isaías 52, 13 e 53, 11 falam do servo do Eterno. Então, esses textos referem-se a alguém que é chamado de servo. E quem é este servo? Para essa corrente, o servo seria o povo de Israel. Por quê? Porque o próprio Yeshayahu, Isaías, em Isaías 44:1, 44:2 e 49:3, estes textos afirmam claramente que o servo do Eterno é o povo de Israel. Então, esses membros do judaísmo normativo, eles pegam estes textos do próprio Yeshayahu, do próprio Isaías, eles pegam estes textos que dizem que o servo é o povo de Israel, e eles dizem, bem, se o servo é o povo de Israel, então em Yeshayahu 53, o servo, obviamente, somente pode ser o povo de Israel. Este é o entendimento deles. Agora, a bem da verdade, tanto Israel quanto o Mashiach recebem do Eterno o título de servo. E ambos também sofrem. E aí está a confusão. Ou, em outras palavras, Israel é o servo do Eterno. Porém, o Mashiach também é conhecido como o servo do Eterno. E é por esta razão que, em verdade, as profecias de Yeshayahu, Isaías, elas tanto se aplicam ao povo de Israel, quanto se aplicam também ao Mashiach, visto que o Mashiach, ele é o representante do povo de Israel. Trata-se da relação entre o todo, Israel, e a parte, o Mashiach. E isto ocorre porque, quanto ao povo de Israel, vigora o princípio da solidariedade, em função do qual todos em Israel são responsáveis uns pelos outros. Então, o pecado de um membro do povo produz efeitos na coletividade. E, do mesmo modo, a santidade de um justo beneficia todo o povo. Todos os nossos rabinos falam sobre esta relação indissolúvel e comunitária entre os membros do povo de Israel.
Por conseguinte, os sofrimentos narrados por Yeshayahu, Isaías, relacionam-se tanto ao povo de Israel quanto também ao Mashiach. Eu vou dar um exemplo. Quando um brasileiro ganha a medalha de ouro nas Olimpíadas, disse que o Brasil recebeu a medalha. Ora, apenas um brasileiro foi vencedor, mas a vitória é imputada a toda a nação brasileira. O brasileiro ganhou a medalha e dizem: a medalha vai para o Brasil. Repito, quem ganhou foi uma pessoa, mas disse que a medalha vai para o Brasil. Por quê? Porque o ato de um repercute na nação como um todo. Então, de modo análogo, o Mashiach é o representante de Israel. O Mashiach tipifica e encarna a história do próprio povo de Israel. Existe um vínculo indissolúvel entre o Mashiach e Israel, porque ambos possuem histórias de vida que se entrelaçam entre si. Vou dar alguns exemplos. 1. Tanto Israel quanto o Mashiach são chamados de primogênito. Basta comparar Shemot, Êxodo 4, 22, 23 com Colossenses 1.18. 2. Tanto Israel quanto o Mashiach foram chamados para impactar o mundo proclamando a Torá do Eterno, sendo luz em um mundo que jaz em trevas. É uma missão tanto de Israel quanto do Mashiach. Basta comparar Yeshayahu, Isaías 49, 6, com Yohanan, João 8, 12. 3. Tanto Israel quanto o Mashiach nasceram de um milagre operado no ventre das suas mães. Basta você ler Bereshit, Gênesis 18, 21 e Mattiahu, Mateus 1, versos 18 a 23. Israel, ele nasce de forma milagrosa, sobrenatural, e o Mashiach também. 4. Tanto Israel quanto o Mashiach foram para o Egito para salvar as suas vidas. 5. Tanto Israel quanto o Mashiach foram chamados para sair do Egito. Leia Rocheia, Oséias 11.1 e Mattiahu, Mateus 2.15. 6. Tanto Israel quanto o Mashiach foram humilhados e rejeitados pelos homens. O Mashiach foi humilhado e rejeitado. Israel também é humilhado e também é rejeitado. 7. Tanto Israel quanto o Mashiach quase foram destruídos por Roma. E 8. Israel morreu como nação e foi ressuscitado em 1948. Ressuscitado, obviamente, simbolicamente. E o Mashiach morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, eu dei estas 8 características para demonstrar que a vida do Mashiach é um retrato da própria vida de Israel. Israel é desprezado, o Mashiach foi desprezado. Israel sofre, o Mashiach sofre. Roma quer destruir Israel. Roma levou Yeshua para ser crucificado. Israel teve que ir para o Egito. O Mashiach foi para o Egito. O Mashiach nasceu de uma forma milagrosa. Israel também nasceu. Então, a vida de Yeshua, repito, ela é um retrato da vida do povo de Israel. Então, quando Yeshayahu 53, ele narra alguns eventos, algumas profecias, são profecias que tanto podem ser aplicadas
interpretativamente ao povo de Israel, mas também são profecias que apontam de forma clara e de forma contundente a Yeshua. Então vejamos aqui e agora como é o entendimento judaico acerca do servo sofredor de Yeshayahu. E eu vou ler o texto de Yeshayahu, Isaías 52, versos 13 a 15, e todo o capítulo 53. E você perceberá que estes textos falam de um justo que leva sobre si o pecado de muitos por meio da sua morte. E ainda que os rabinos insistam em dizer que este texto fala sobre o povo, nós vemos aqui claramente a figura de Yeshua. Yeshua, ele aparece de uma forma muito forte nestes textos, e eu peço vênia a todos vocês que eu quero ler o texto e que nós estamos gravando este shiur, ele será lançado na internet. Você, judeu, que tem dúvidas se Yeshua é ou não é o Mashiach, quando este vídeo for ao ar, você dê uma pausa no vídeo e que você ore ao Eterno, pedindo para o Eterno te revelar a verdade. E eu creio que se você orar com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, se você clamar ao Eterno com um fervor e com um coração reto, puro, buscando a verdade, eu tenho certeza que o Eterno irá iluminar a sua mente, o teu espírito, a tua neshama, e você enxergará de quem o texto está falando. Então eu vou ler bem devagarinho e que nós possamos interpretar e entender este texto à luz da Ruach HaKodesh, que o Espírito do Eterno possa nos guiar. Vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência. Ele será exaltado e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Capítulo 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Eu vou parar aqui um pouquinho. Vejam só, por que esse texto não pode ser sobre o povo de Israel? Porque está escrito assim, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Ora, se ele fosse o povo, como diz a primeira corrente, seria assim, pela transgressão do meu povo, o meu povo foi atingido. Não teria sentido, porque o texto está falando de alguém que sofre no lugar do povo de Israel. É muito claro o texto, repito, o texto está falando de alguém que sofre no lugar do povo de Israel. Então, não é o povo pelo povo, é alguém no lugar do povo. E esse alguém é o Mashiach. Vamos continuar a leitura. E diz, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca tenha cometido violência, nem houve engano na sua boca. E o Eterno desejou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando a sua alma fizer oferta pela culpa, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e a vontade do Eterno prosperará na sua mão. Depois do sofrimento, a sua alma verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. E ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Raverim, se você lê esse texto e você lê sobre a vida de Yeshua nas Bessorot, nas Boas Novas, nos Evangelhos, você leia os Evangelhos e lê esse texto, que tudo que está aqui, tudo aconteceu com Yeshua. E algumas coisas ainda acontecerão no futuro, com o retorno de Yeshua. Então, este texto, quem lê os Evangelhos e lê esse texto, percebe claramente que Yeshua é o cumprimento destas profecias, e algumas outras ele irá cumprir com o seu retorno. Então vejam, os rabinos, não todos, porque nós estudaremos, no próximo shiur nós analisaremos a literatura rabínica, mas alguns rabinos tentam dizer que este texto não é sobre o Mashiach. Por quê? Porque eles têm receio de que as pessoas leiam este texto e confessem que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. E Yeshua é o Mashiach. Não tem como correr. E agora eu vou dar um dado fundamental que prova que este texto é sobre o Mashiach. Eu vou dar uma prova fundamental. Qual é? Vejam, eu vou explicar uma coisa rapidinho para você entender e nós voltaremos ao estudo. Vejam, quando o nosso povo foi levado para o cativeiro babilônico e lá ficou 70 anos na Babilônia, nós
os judeus, falávamos hebraico. E na Babilônia, as pessoas falavam aramaico. Então, a geração que nasceu na Babilônia começou a ser alfabetizada em aramaico. E o que aconteceu? As pessoas começaram a falar aramaico. Quando o nosso povo saiu do cativeiro babilônico e voltou para Eretz Israel, e voltou para a terra de Israel, a nova geração falava aramaico, porque a pessoa cresceu na Babilônia, então aprendeu aramaico. Então a grande parte da população falava aramaico. E uma pequena parte falava tanto hebraico quanto aramaico. Então vejam, muita gente falava apenas aramaico e uma menor parte falava hebraico e aramaico. E aí o que aconteceu? Para que as pessoas que falavam somente aramaico, elas pudessem entender as escrituras, já que as escrituras estão em hebraico, o que aconteceu? Vários eruditos do nosso povo, o que eles fizeram? Eles pegaram as escrituras em hebraico e traduziram as escrituras em hebraico para o aramaico, para que as pessoas que falassem aramaico entendessem. Então, eles fizeram a tradução do hebraico para o aramaico, mas eles não fizeram apenas uma tradução. Eles também acrescentaram algumas explicações sobre o texto. E esta tradução é chamada de Targum. Então, o Targum de Yeshayahu, Isaías, o que é o Targum de Isaías? É o texto de Isaías traduzido do hebraico para o aramaico, contendo algumas explicações adicionais. E essas explicações são o quê? Elas são o entendimento dos sábios acerca de um determinado texto. Então vejam que coisa maravilhosa. Se eu quero saber qual era o entendimento no primeiro século sobre Yeshayahu, Isaías 53, o que eu faço? Eu vou no Targum de Isaías 53 e leio, porque lá vai ter uma tradução e uma explicação e paráfrases sobre o texto. E uma coisa muito impactante é o seguinte, porque muitos grupos judaicos dizem que o Targum foi inspirado pelo Eterno. Então, muitos grupos judaicos dizem que o Targum tem o mesmo status das Escrituras. Então, eles valorizam tanto o Targum que o Targum passa a ter o mesmo peso e o mesmo valor das Escrituras, porque o Targum é a interpretação oficial. Então vejam, agora, o que eu fiz? Eu peguei o Targum de Yeshayahu, de Isaías, que está no aramaico, eu traduzi para o português e eu vou ler o texto em português e nós veremos de quem é o servo sofredor, porque o diz com todas as letras quem é o servo sofredor. E você verá uma coisa interessante. O Targum, já adiantando, ele fala que o servo sofredor é o Mashiach. E em algumas ocasiões ele diz que é o povo de Israel. Então lembram que eu falei anteriormente que Isaías 53 fala do Mashiach, mas também pode ser aplicado reflexamente, indiretamente ao povo de Israel? Então, o Targum ele diz que Isaías 53
é sobre o Mashiach, mas algumas coisinhas também se aplicam na história e na vida do povo de Israel. Então eu vou ler o Targum a partir do capítulo 52, verso 13. Eu vou ler o capítulo 52, verso 13 de Yeshayahu Isaías, no Targum, e depois eu vou ler o capítulo 53. Prestem muita atenção. Diz o Targum: eis que prosperará o meu servo, o Mashiach. Então, já começa dizendo que o meu servo, o servo do Eterno, é o Mashiach. Então, diz, eis que prosperará o meu servo. Quem? O Mashiach. Então, o texto todo vai falar sobre o Mashiach. Vamos ler. Eis que prosperará o meu servo, o Mashiach. Ele será exaltado, quem? O Mashiach, e engrandecido, e será muito fortalecido. Quem acreditou em nosso relato, e a quem o poder do braço do Eterno foi revelado? O justo será grande perante ele, como ramos que brotam, como a árvore que envia suas raízes pelos córregos de água. Assim será a geração dos justos que se multiplicaram na terra, que tem necessidade dele. Dele quem? O Mashiach. O seu rosto, o rosto do Mashiach, o seu rosto não será como o de uma pessoa comum, nem o seu temor como o temor de um estúpido. Porém, o santo esplendor será o seu esplendor. Então está dizendo que o esplendor do Eterno é o esplendor do Mashiach. Repito, o santo esplendor será o seu, ou seja, do Mashiach, o seu esplendor. Todo aquele que ouvir, que vir o Mashiach, será agraciado por ele. Todavia, ele quem? O Mashiach. Todavia, ele será desprezado. Mas ele cortará a glória dos perversos. Eles serão fracos e miseráveis. Estávamos em desprezo e não estimávamos, tal como um homem com dor e doenças. E é como se ele tivesse removido a face da sua Sheriná sobre nós. Por isso, ele é o Mashiach. Por isso, ele orou pelos nossos pecados e as nossas iniquidades, por causa dele, serão perdoadas. Nós fomos considerados esmagados, feridos pelo Eterno e afligidos. Ele construirá a casa do santuário. Isso daí é uma profecia que vai ser cumprida ainda com a volta de Yeshua, que é a reinauguração do templo. Então, ele construirá a casa do santuário que tem sido profanada por conta dos nossos pecados. Ele, o Mashiach, ele foi entregue por conta de nossas iniquidades. E por meio do seu ensino, a paz foi multiplicada sobre nós. E por meio do seu ensino, e por meio do ensino de suas palavras, os nossos pecados serão perdoados. E todos nós fomos levados como a ovelha para o matadouro. Então aqui já está falando do povo, todos nós, o povo de Israel e o Mashiach para o matadouro, porque o povo sofre também. Todo aquele que trilhou o seu próprio caminho, aprouve ao Eterno perdoar o pecado de todos nós por causa dele, o Mashiach. O Mashiach irá orar e ele será respondido. Sim, antes ele abrirá a boca, ele será ouvido. Ele se entregará aos poderosos das nações como um cordeiro para o abatedouro.
Queridos, aqui está dizendo que o Mashiach, ele, que é o Mashiach, será entregue como um cordeiro para o matadouro. Lembram que Yohanan Hamatbil, João o imersor, ele diz que Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo? Então, Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, e aqui o Targum, vou ler de novo, está dizendo: ele se entregará aos poderosos das nações como um cordeiro para o abatedouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Ninguém em sua presença abrirá a boca ou falará uma palavra. Ele irá reunir os nossos cativos de suas aflições e dores. E isso será cumprido no futuro com a reunião dos exilados de Israel. E quem poderá narrar as maravilhosas obras que ele fará por nós em seus dias? Ele removerá o governo das nações da terra de Israel. Isso é com a volta de Yeshua que ele vai cumprir. Os pecados que o meu povo tem cometido serão levados sobre ele. Aqui o Eterno diz que os pecados do seu povo, o povo de Israel, serão levados pelo Mashiach. E continua: e ele libertará o perverso do Gehinnom, que é o que os cristãos chamam de inferno. Ele libertará o perverso do Gehinnom, os por violência da morte do destruidor. Aqueles que cometem pecados não irão permanecer, bem como aqueles que falam malícias com as suas bocas. E isto aprouve ao Eterno para purificar e refinar o remanescente do seu povo, a fim de limpar as suas almas dos seus pecados, para que eles possam ver o reino do seu Mashiach, para que seus filhos e suas filhas possam se multiplicar e prolongar os seus dias. E aqueles que guardam a Torá do Eterno irão prosperar por meio do prazer dele. Ele libertará as almas deles da servidão das nações. Eles verão a vingança sobre seus inimigos. Eles serão saciados com o espólio dos seus reis. Isso é com o retorno de Yeshua e a implementação do reino messiânico. Prossegue o texto. Por sua sabedoria, ele justificará os justos, a fim de fazê-los guardar a Torá, e ele orará pelos pecados deles. Portanto, eu irei dividir para ele o despojo de muitas pessoas e os tesouros das fortificações. Ele dividirá o despojo, porque ele entregará a sua vida à morte. E ele fará com que os rebeldes guardem a Torá, e ele orará pelos pecados de muitos. E quanto aos transgressores, cada um será perdoado por causa dele, o Mashiach. Raverim, esse texto do Targum, ele é maravilhoso, porque ele fala com todas as letras que Yeshayahu 53 é sobre o Mashiach. E como eu disse, o Targum é considerado por muitos grupos judaicos como sendo inspirado pelo Eterno e como tendo o mesmo patamar das Escrituras. Então esse texto está dizendo que a capará, a expiação, o perdão é realizado pela morte daquele que voluntariamente se entrega à morte. E quem é este? É o Mashiach. Então esse texto diz que nós obtemos perdão apenas pelo Mashiach. Nós somos redimidos apenas pelo Mashiach. Nós guardamos a Torá, está escrito, quando nós aderimos ao Mashiach.
Então, Haverim, não tem como cumprir a Torá sem o Mashiach, porque o Mashiach é quem revela a Torá, o Mashiach é quem escreve a Torá em nossos corações, é o Mashiach quem dá a explicação oficial da Torá. E nós já estudamos na Torá que o Eterno disse que viria um profeta depois de Moshe e o povo teria que obedecer a este profeta. Isso está em Devarim, Deuteronômio 18, verso 18. Então, este texto da Torá afiança que as pessoas teriam que obedecer àquele profeta que viesse depois de Moshe, depois de Moisés. E se o nosso povo não obedecesse a esse profeta, que é o Mashiach, o Eterno, ele iria punir, o Eterno iria... as pessoas teriam que prestar contas perante ao Eterno, porque não obedeceram a este profeta. Isso está em Devarim, Deuteronômio 18, versos 18 a 19. O verso 19, o Eterno diz, em Devarim 18, 19, o Eterno diz: quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Então, o Eterno, ele disse que nós teríamos que obedecer a este profeta, que é o Mashiach. E aqui em Yeshayahu, há a base nas Escrituras, a base bíblica, no sentido de que o perdão somente é obtido por meio do Mashiach. Nós somos redimidos por causa do Mashiach. Quem limpa a alma, quem limpa a nossa alma dos nossos pecados, eu acabei de ler, está escrito, quem faz isso é o Mashiach. Nós conseguimos ter os nossos pecados perdoados pelo Mashiach. Então, Haverim, nós não há como correr. Yeshua é o Mashiach do nosso povo. Eu estou gravando esse shiur, isso vai para a internet, eu nem sei quem irá assistir a este shiur, eu não sei, mas eu creio que o Eterno levará esta mensagem a muitos judeus. E eu falo para você, não tenha dúvidas, o Mashiach já veio e ele voltará. Não perca a oportunidade. Yeshua não é o Mashiach que veio criar uma nova religião. Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. Você, judeu, não há nada mais judaico a se fazer do que reconhecer um Mashiach judeu. O Mashiach não veio para abolir a Torá. Eu li aqui o Targum, está dizendo que o Mashiach ele iria ensinar as pessoas a guardar a Torá. Então, o Mashiach ele veio para fazer com que nós guardemos a Torá também de uma forma correta, porque não adianta guardar a Torá de uma maneira errada. E ele veio ensinar, e é por ele que nós obtemos acaparar a expiação. Então, está muito claro, não perca esta oportunidade, você, meu irmão judeu, de seguir Yeshua, de confessar, de guardar a Torá e testemunhar aquele que tem o teu sangue. Yeshua é judeu, ele tem o nosso sangue, ele veio com ele derramou um sangue, não um sangue de um brasileiro, um sangue de um chinês, um sangue de um argentino. Foi sangue judeu que foi derramado ali para fazer acaparar do nosso povo a expiação de nós e de toda pessoa do mundo, os goim também, que queiram se entregar ao rei que é judeu e que há de voltar para implementar o reinado messiânico aqui na terra. E no próximo shiur, eu irei... Não percam o próximo shiur, a quarta aula, shiur Dalet. Não percam, porque eu trarei obras de vários rabinos famosos
dizendo que Yeshayahu 53 é sobre o Mashiach. Eu vou trazer muitas obras rabínicas, nós vamos ler muita coisa há uma vasta literatura rabínica dizendo que Isaías 53 é sobre o Mashiach. A própria Jewish Study Bible, que é uma bíblia de estudos judaicos, que é usada por nós judeus ortodoxos, não é uma bíblia messiânica, nazarena, é uma bíblia que é usada no meio ortodoxo, no meio do judaísmo racídico. Vários grupos judaicos gostam dessa bíblia, que é muito boa, e eu também a uso. Você pode pegar a Jewish Study Bible, que ela demonstra a divergência de opiniões, mas a própria Bíblia judaica, ela afirma, está escrito lá, que de acordo com o Targum, que eu acabei de ler, está escrito diversos midrashim, o servo sofredor é o Mashiach. Então, ela fala que não é com um ou dois midrashim, são diversos midrashim dizendo que o servo é o Mashiach, e nós veremos tudo isto no próximo shiur. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. E agora nós faremos uma tefilá. Elohei Haivrim. Elohei Haivrim. Ó Eterno, nós oramos para que nós tenhamos cada vez mais esta comunhão, esta certeza absoluta e esta convicção de que Yeshua é o Mashiach de Israel. Eterno, que nós venhamos levar esta palavra a muitos judeus e também a gentios que queiram aderir à fé, à emuná do nosso povo. E, Eterno, que a tua Ruach, a Kodesh, que teu Espírito possa iluminar as mentes para que caiam as escamas dos olhos, como caíram do Rabino Shaul, e tantos rabinos ao longo da história que creram em Yeshua como Mashiach do povo de Israel, que tu possas, ó Eterno, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua graça infinita e abundante, que nosso povo possa enxergar esta verdade imutável e inquestionável que Yeshua é o Mashiach de Israel. E nós cremos naquilo que disse o Rabino Shaul, que também consta do próprio Talmud, que todo Israel será salvo, disse o Rabino Shaul, e o Talmud diz que todo Israel possui um lugar no Olam Rabá, um lugar no mundo vindouro. Nós cremos nessa palavra, nós cremos no retorno de Yeshua, em sua manifestação para trazer o reino messiânico aqui sobre a terra e cumprir diversas profecias que ainda faltam ser cumpridas acerca do reino messiânico. Eterno, nós te agradecemos por este estudo, pela tua bondade, pela tua misericórdia que dura para sempre. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.